Olá, pessoas bonitas! Eu sou a Elida e no vídeo de hoje nós vamos fazer o Reginaldo. Esse aqui é o Reginaldo, é um macaquinho super sapeca e ele foi idealizado a partir de um desenho no mini curso que eu postei aqui no canal, que é o mini curso de criação de amigurumis a partir de desenho. Se você não sabe do que eu tô falando, é novo por aqui, eu vou deixar o card linkadinho aqui. Depois que finalizar esse vídeo, você vai lá dar uma olhada nesse mini curso, porque eu tenho certeza que se você tem vontade de criar seus próprios amigurumis, esse conteúdo vai te ajudar bastante. O Reginaldo, que é esse nosso macaquinho, ficou com 30 centímetros de altura, se a gente contar desde essa partezinha aqui, esse detalhezinho da cabeça, até o pezinho tem 30 centímetros de altura. E aqui eu coloquei arame no rabinho do nosso Reginaldo, no rabinho e nas perninhas do nosso Reginaldo. Então a gente pode entortar aqui as perninhas dele, que a gente consegue fazer aqui, deixar de um jeito específico e depois voltar ao normal. É claro que esse arame aqui dentro é opcional, eu mostrei o passo a passo de como que eu coloquei aqui dentro o arame, tá? Mas se você quiser fazer sem arame também pode ser e vai ficar super fofinho. É um amigurumi fácil e rápido de executar, então é uma peça que se você estiver começando no amigurumi dá pra fazer tranquilamente. Eu acho que o único lugar que você vai sentir um pouquinho mais de dificuldade é na costura dessas partezinhas, desses detalhezinhos aqui da face, mas é uma ótima opção para você treinar a sua costura e aperfeiçoar ainda mais esse tipo de técnica para fazer amigurumis. Gasta pouco material, como ele tem um corpinho magricelinho, então gasta bem pouquinho, então dá para fazer com a sobra de fio que você tem por aí. Como sempre, vou deixar na descrição do vídeo toda a lista de materiais que eu usei para fazer o Reginaldo, tamanho de agulha, tamanho de olho, cor e outras informações também na descrição do vídeo. Tem o link direto pro meu Instagram. Lá no Instagram eu mostro todos os bastidores das peças, dou dicas, mostro recebidos. Então tem um monte de conteúdo extra lá no Instagram que não vem aqui pro YouTube. Então se você quiser acompanhar tudo e ficar por dentro, receber todas as dicas, me segue lá no Instagram também, é @elida.amanitacrochê. E se você gosta dos conteúdos aqui do canal Amanita Crochê, se inscreve no canal para dar aquele apoio, para fortalecer a nossa família. E se você já é inscrito e quer apoiar o meu trabalho ainda mais, seja membro, tem vários conteúdos por lá e tem conteúdo novo a cada mês. O valor é bem pequenininho e isso me ajuda demais. E as pessoas bonitas que já são membros do canal, eu agradeço de coração todo o apoio e carinho de vocês. Então é isso, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, animadas para começar o nosso Reginaldo. Nós vamos começá-lo pelos bracinhos e eu vou fazer aqui com o fio porcelana. Vou começar fazendo a partezinha mais clara do braço com esse fio. E nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vamos puxar e marcar o último ponto. Então, fizemos aqui 8 pontos baixos no anel mágico e agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui e fazer como se fosse um tubinho com 4 carreiras de 8 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, então fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 8 pontos baixos. Já coloquei enchimento nessa partezinha aqui e agora a gente vai trocar de cor. A cor que eu vou usar para pele aqui é o 4095, mas como sempre, né, você pode usar o tom de marrom que você quiser, né, ou o tom que você quiser no seu macaquinho. Agora nós vamos puxar, eu já vou fazer aquela troca de cores direta. E nós vamos subir carreiras retas aqui também. Nós vamos continuar com esses nossos 8 pontos baixos. E aqui nós vamos fazer 18 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 8 pontos baixos. Então, esse fio aqui já vou cortar o marrom também, para ficar menorzinho. E nós vamos subir aqui 18 carreirinhas de ponto sobre ponto, com os nossos 8 pontos baixos, pra gente fazer um tubinho aqui.
Eu não vou colocar enchimento nas outras partes do bracinho, tá? Conforme eu for subindo aqui. Aí você escolhe, se você quiser colocar um pouquinho que seja de enchimento, coloca. Se você não quiser, quer fazer como eu, só coloca enchimento na parte da mãozinha. Finalizadas aqui as nossas 18 carreiras de ponto sobre ponto, e o nosso bracinho ficou assim. Eu não coloquei enchimento nessa parte mais fininha, tá? Eu coloquei enchimento só aqui na mãozinha. Agora, a gente faz mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Bracinhos prontos e finalizados, agora nós vamos fazer a próxima parte. Vamos fazer agora o rabinho do nosso Reginaldo, e eu vou continuar com a cor do corpo. E nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos marcar aqui o último ponto. E na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, e repetir 3 vezes. E aí, de novo, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, e aqui um aumento. Nós ficamos ao todo aqui com 9 pontos baixos. E agora nós vamos fazer um rabo bem comprido para o nosso Reginaldo. Nós vamos subir aqui 63 carreirinhas. Então, nós vamos fazer um tubo bem grande para usar como rabinho do nosso Reginaldo. E à medida que a gente for aumentando o tamanho do tubo aqui, a gente vai colocando enchimento, porque senão depois, se a gente fizer tudo murcho, vai ficar muito difícil da gente colocar enchimento depois. Então, é isso. São 63 carreiras de ponto sobre ponto, com 9 pontos baixos cada carreira. E à medida que a gente for subindo aqui o nosso rabinho, a gente vai colocando enchimento também. Carreirinhas finalizadas, e o nosso rabinho ficou assim, com 63 carreiras. E eu já coloquei enchimento em todo o nosso rabinho. Vamos começar a fazer as orelhinhas do nosso Reginaldo, no mesmo tom de pele que a gente está usando. Nós vamos colocar 8 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vamos puxar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 aumentos, ou seja, em cada ponto de base, nós faremos 2 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento, o sexto aumento, sétimo aumento, e aqui por último, no nosso marcador, o oitavo aumento. Agora, a gente puxa bem o anel mágico aqui, para fechar esse centro que ainda está um pouquinho aberto. Então, é importante a gente fechar bem, ó, para ele ficar bem juntinho. E na próxima carreira, nós vamos fazer mais um aumento. Então, aqui nós fizemos 8 aumentos, ficamos com 16 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E no final desta carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fechamos aqui com 24 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos em cada carreira. Então, é só seguir fazendo 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Carreiras finalizadas, fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta.
um ponto baixo e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos voltar para 16 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui serão duas carreiras. Essa daqui com um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Fechar com 16 pontos baixos e fazer mais uma de ponto sobre ponto com os 16 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, fizemos uma carreira com um ponto baixo entre as diminuições e mais uma carreira com 16 pontos baixos. E a nossa orelhinha ficou assim. Agora é só a gente afundar essa orelhinha e deixar ela desse jeitinho aqui. Agora a gente faz mais uma orelhinha igualzinho a essa daqui. Orelhinhas prontas, agora nós vamos reservar e continuar na próxima parte. Vamos começar agora a fazer o pé do nosso Reginaldo. Nós vamos começar aqui com o fio porcelana e nós vamos fazer 6 pontos baixos no orelhão mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos. Então, é só fazer um aumento em cada um dos 6 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreirinha com 6 aumentos, ficamos com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Então, é só fazer 5 carreiras com 12 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Agora, aqui nós vamos trocar de cor, nós vamos trocar para a cor do corpo. E eu já desmanchei aqui o último ponto e nós já vamos trocar direto. Eu já vou puxar aqui a próxima cor para fechar o último ponto. Aqui nós vamos colocar o marcador no nosso último ponto da carreira. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. E aqui a gente pega as duas alcinhas do ponto, normalmente, conduz esses fios que estão sobrando. E agora, continua até finalizar a carreira. Carreira finalizada, fizemos aqui 12 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira um pouco diferente para a gente poder fazer aquela viradinha aqui no pé, para o pé ficar curvadinho. Então, é uma técnica bem legal, bem interessante, que a gente pode aplicar em outros amigurumis também. Então, aqui nós vamos fazer seguidos 9 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E aqui nós vamos arrematar o fio e dar um nozinho. Calma que parece que vai dar errado, mas não vai dar errado. Ó, então, fizemos 9 pontos baixos, eu cortei e arrematei o fio. Agora, nós vamos emendar o nosso fio no terceiro ponto a partir do início da carreira, né? O final da carreira é aqui. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3. Então, nós vamos emendar o nosso fio aqui no terceiro ponto. Ó, tá vendo? O final da carreira tá aqui. Nós fizemos 9 pontos baixos seguidos, arrematamos aqui no final dos 9. Voltamos lá para o começo. Vamos emendar o fio no terceiro ponto. 1, 2, 3. Então, a gente emenda o fio aqui, faz o primeiro ponto. E agora aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos, já contando com esse daqui. Então, esse aqui é o primeiro. Agora, 2, 3, 4, 5. E aqui, por último, 6 pontos baixos. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fiz 6 pontos baixos, vou cortar o fio e vou arrematar. Ó, nós vamos ficar com uma pecinha assim. Essa parte aqui de trás é a parte que vai fazer com que o nosso amigurumi, que o nosso pezinho, ele fique com uma curvinha aqui. Então, fizemos uma carreira com 9 pontos baixos,
Arrematamos aqui no final, emendamos no terceiro ponto a partir do término da última carreira e fizemos 6 pontos baixos e arrematamos o fio aqui. Agora, nós vamos emendar o fio nessa última carreirinha aqui, que a gente deixou 2 pontos aqui pra trás, né? Nós vamos emendar o fio aqui, então, nessa carreirinha que tá o marcador, vamos emendar o fio aqui e vamos contornar toda a carreira, toda a volta e finalizar aqui no marcador como se nada tivesse acontecido. Então, aqui, o primeiro ponto, aqui, o segundo ponto, aí a gente já pula aqui pro próximo ponto, nessa abinha que a gente fez dos 6 pontos, ó. Então, 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, no próximo ponto aqui, 9, a gente joga esses fios aqui pra dentro, e no final aqui, a gente precisa ajustar pra dar 12 pontos, então, nós fizemos aqui 9 pontos, 10, 11, 12, então, vamos fazer aqui o 10º ponto, aqui, nessa carreirinha de baixo. E que é importante a gente puxar para fechar bem, para o ponto ficar bem apertadinho. Aqui, mais um. Esse aqui é o ponto 11. E aqui, no último ponto, a gente tira o marcador e faz o 12º ponto baixo. Então, aqui a gente contornou a carreira como se nada tivesse acontecido, fazendo 12 pontos baixos. Agora, esse excesso de fio a gente corta. Joga o restante que sobrou aqui para a parte de dentro. E aqui vai formar uma espécie de curva, como se fosse o calcanhar do nosso macaco. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos para subir aqui a nossa perninha. Então, nós vamos fazer um tubinho aqui. Agora, nós vamos fazer 17 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Então, é só repetir ponto sobre ponto por 17 carreiras seguidas, e cada carreira com 12 pontos baixos. E aí, é importante a gente ir colocando enchimento à medida que a gente for crescendo a nossa perninha. Então, vai fazendo um pouquinho, coloca enchimento, até chegar no fim das 17 carreiras. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 17 carreiras na nossa perninha e ela ficou assim. À medida que a gente foi aumentando aqui o número de carreiras, eu já fui colocando enchimento e ela ficou assim com a curvinha do pé bem bonitinha aqui na parte de trás. Agora a gente faz mais uma perninha igualzinha a essa daqui. Perninhas finalizadas, então as duas já estão prontas, ficaram assim. Agora, nós vamos emendar para começar a subir o corpinho do nosso Reginaldo. Vamos emendar as nossas perninhas. Primeira coisa, a ponta do pé voltado para frente, o calcanhar voltado para trás. Nós vamos dobrar aqui a nossa perninha, verificar se vai ficar na lateral certinha do pé. Vamos emendar o nosso fio. E nessa parte aqui, precisa ser certinho, ó, a gente precisa olhar para ver se tá certinho na lateral do pé, para ele não ficar com o pé torto para dentro depois. Então, nós vamos emendar aqui e fazer, nesse primeiro ponto aqui, um ponto baixo, tá? Que vai ser o ponto baixo da carreira dessa perninha aqui. Agora, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Então, eu emendei o fio na lateral da primeira perninha aqui, fiz o primeiro ponto baixo e aqui agora eu fiz 4 correntinhas. Agora eu vou para a próxima perna. Na outra perninha vai ser do mesmo jeito. Então, um pezinho para frente e nós vamos emendar o fio na lateral da perna. Ó, nós vamos emendar o fio aqui na lateral da perninha, ó. Tá vendo? Então, fizemos as correntes e a emenda vai ficar aqui na lateral. Aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Nós vamos contornar essa perninha aqui com pontos baixos. Então, 2, 3... E aqui, por último, 12 pontos baixos.
Ó, então fizemos 12 pontos baixos nessa primeira perninha aqui. Fizemos 12 pontos baixos nessa perninha aqui. Agora, nós vamos crochetar nas alcinhas dessas correntinhas que nós fizemos aqui. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, eu vou pegar a alcinha da primeira corrente, vou fazer o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou repetir isso em todas as outras alcinhas, formando aqui 4 correntes. E são alcinhas chatinhas da gente pegar aqui. Então, segundo ponto, na próxima correntinha, o terceiro ponto. E na quarta correntinha, também temos o quarto ponto. Chegamos na primeira perna que a gente emendou. Lembra que a gente já tinha feito aqui um ponto baixo? Então, aqui agora, nós vamos fazer só 11 pontos baixos para contornar essa perna. Então, aqui, 2, porque eu vou contar o que eu já fiz no começo, mais esse aqui que eu fiz agora. Pontos baixos. Então, contornamos aqui. Deixa eu até cortar esse fio aqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar o que a gente tá fazendo aqui. Então, contornamos aqui a primeira perninha com 11 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer os últimos pontos da carreira. São 4 pontos baixos nas correntinhas do meio da perna. Ó, então, eu vou pegar aqui na primeira corrente, vou apertar bem aqui o ponto para ficar bem apertado. Então, eu fiz o primeiro, na segunda corrente, o segundo ponto. Na terceira corrente, o terceiro ponto. E na última correntinha, o último ponto. E aqui a gente marca o último ponto da carreira. Sobrou esse fiozinho aqui, eu vou jogar ele pra dentro. São 12 pontos baixos em cada perninha, então 24, mais 4 de cada lado da corrente. Então, mais 8 pontos baixos. 24 mais 8, 32. Então, fechamos aqui ao todo nessa carreira com 32 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos seguir carreiras retas. Nós vamos fazer 13 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 32 pontos baixos. Ó, então aqui é só a gente contornar as nossas perninhas aqui pra gente subir o corpo. Então, a gente vai fazer aqui 13 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente vai subir aqui o corpinho do nosso macaco. Finalizadas as nossas 13 carreirinhas de ponto sobre ponto, e o nosso corpinho tá ficando assim, tá ficando fofo, né? O nosso Reginaldo magricelinho. Agora, a gente vai colocar aqui uma coisa que é opcional, que é um arame nas perninhas e no rabo. Eu fiz aqui, ó, uma espécie de um cavalete. Eu dobrei o fio 2 vezes, dobrei uma perna, dobrei a outra perna e dobrei essa partezinha aqui pra ficar dentro do rabo. Se você não quiser colocar arame, se for para uma criança pequena ou se você for vender e ficar com medo, né, porque a gente não sabe para quem o cliente vai dar, você pula essa etapa aqui. Mas eu vou colocar porque eu quero que o rabinho fique assim, de um jeito que a gente consiga movimentar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou pegar essa partezinha aqui do rabo, ó, tá vendo? Essa parte do rabo, e vou colocar ele aqui pra parte de trás, pra gente encaixar o rabo depois. Ó, então, eu vou ver aqui aonde vai ficar certinho o nosso rabinho, que é mais ou menos aqui na parte de trás. Ó, então, depois que a gente começou a subir nossas carreiras, eu coloquei aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, entre a quinta e a sexta carreira. Acho que é mais ou menos aqui que vai ficar a parte do rabo. E aqui, ó, nós vamos pegar essas duas partezinhas da perna e vamos colocar uma em cada perna. Ali, tá vendo? Aí vai ficar uma em cada perna e o rabinho ali. E agora aqui é carinho e paciência, né, pra gente conseguir colocar esse arame dentro da perninha. E aí, a gente precisa ir colocando até chegar aqui na pontinha do pezinho do nosso macaco.
Coloquei aqui o arame dentro dos pezinhos, ó, e ali na parte de dentro ficou assim. E agora aqui eu vou encaixar o rabinho dele aqui. Então aqui mais um trabalhinho. Eu vou apertar essa partezinha aqui pra ficar mais fácil da gente colocar, pra ele ficar mais fininho aqui. E agora aqui é calma e tranquilidade até a gente conseguir colocar o arame em todo o nosso rabinho. Coloquei todo o arame aqui dentro do rabinho também. E agora aqui, sobrou só essa partezinha aqui do rabo, que nós vamos precisar costurar, grudar aqui o rabinho no corpo. E nós vamos fazer isso de modo circular. Então, deixa eu organizar aqui. E nós vamos costurar aqui no corpinho. Daí a gente vai passar uma vez no corpinho, uma vez aqui no rabo. E antes de finalizar, a gente precisa colocar enchimento. Ó, então a gente vai fazer assim, ó, passar uma vez no rabo, uma vez no corpinho, uma vez no rabo, uma vez no corpinho e dando a volta para poder prender o rabinho aqui no corpo. Finalizei aqui a costura do rabinho, ficou assim. E se você não colocar arame, não quiser colocar arame, você deixa pra costurar o rabinho no final, tá bom? Que aí fica até mais fácil de crochetar. Agora aqui eu vou colocar todo o enchimento que falta em volta desse arame, pra que o arame fique no meio do enchimento. E aí depois a gente volta pra continuar o corpinho aqui do nosso macaco. Mas tá ficando muito fofuchinho. Agora, vamos continuar fazendo o nosso corpinho. E nós vamos fazer aqui agora uma diminuição de cada um dos lados. Então, eu vou fazer aqui alguns pontos. 1, 2, 3. Muitos cachorros latindo. 4, 5, 6... 7, 8 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. Então, eu fiz 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 8 pontos baixos, uma diminuição. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui do outro lado para fazer uma segunda diminuição. Porque nós temos 32 pontos. Aí, a ideia aqui é a gente reduzir para 30 para poder fazer múltiplos de 6, para a receita ficar mais certinha, digamos assim, mais fácil de executar. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar do outro lado. Eu não tô nem contando aqui quantos pontos são, tá? Porque, como são duas diminuições, elas podem ser meio que aleatórias aqui, que não vai fazer muita diferença, não. Ó, cheguei aqui na lateralzinha, na direção da perna aqui, vou fazer a segunda diminuição. E agora aqui a gente finaliza a nossa carreirinha com pontos baixos. Então, nessa carreira aqui, nós ficaremos com 30 pontos. Então, tínhamos 32, fizemos duas diminuições, fechamos aqui com 30 pontos baixos. Agora aqui, nós vamos subir 4 carreiras retas com esses 30 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2... 3 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições e ficamos aqui com 24 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só fazer 24 pontos baixos por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreirinha. E deixa eu colocar aqui, porque agora esse rabinho ficou grande aqui. E ele tá atrapalhando um pouco a crochetar. Ó, nosso
corpinho tá ficando assim. Agora, na próxima carreira, é o momento da gente colocar os bracinhos. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Ó, então, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. E agora, eu vou pegar o nosso bracinho. Nós vamos dobrar. E nós vamos colocar aqui os bracinhos juntinhos aqui com o corpo. E aí, nós vamos fechar todo mundo junto aqui, ó. Eu vou pegar as 2 carreirinhas do braço, mais a carreirinha do corpo. Ó, tá vendo? Todo mundo junto. E nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Eu fiz o primeiro, aí o segundo de novo. A gente pega nas 4 alcinhas do braço e mais o pontinho do corpo. Então, esse aqui é o segundo ponto. Aí, a gente repete isso mais 2 vezes. O terceiro ponto. E aqui, por último, é o último ponto aqui do nosso bracinho. Deixa eu jogar esse fio aqui pra dentro. Quatro pontos. Agora, aqui, até chegar no outro bracinho, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos fazer mais 4 junto com o outro bracinho. E aí, a gente faz a mesma coisa. A gente dobra o bracinho, pega as 4 alcinhas do bracinho e aí traz ela aqui pra fechar junto com o pontinho do corpo. Ó, então aqui fizemos o primeiro ponto, o segundo ponto do mesmo jeito, fechando com todas as alcinhas. O terceiro ponto também, ó, com todas as alcinhas juntas. E aqui mais um, o último ponto, o nosso quarto ponto, fechando junto aqui com o bracinho. Agora, nós vamos fazer aqui pontos baixos até finalizar a carreira. E ao todo são 4 pontos baixos. Então, aqui 2, 3 e no final da carreira, 4. Agora, a gente observa se os bracinhos eles ficaram do ladinho do corpo, onde tem que ficar. Ó, confere se eles estão certinhos do lado do corpo. Se não tiver, desmancha, rearranja os pontos para que eles fiquem assim, ó, do ladinho do corpo. O meu aqui tá do ladinho, o meu ficou certinho, ó, mas tá vendo aqui? Observa se eles ficaram do ladinho do corpo. Se ficou um mais pra lá e o outro mais pra cá, não tá certo. Desmancha e refaz. Coloca os bracinhos de modo que eles fiquem assim, certinhos na lateral do corpo. Ó, e o corpinho tá ficando assim, muito bonitinho, né? Ó, e aqui na parte de cima, ficou assim, já com os bracinhos grudados. Agora, a gente vai subir aqui, vamos fechar um pouco e pra fazer o pescocinho e começar a abrir depois pra fazer a cabeça. Então, já é tudo integrado o nosso macaquinho. Então, vamos continuar aqui a nossa carreirinha do corpo. Eu coloquei um pouco mais de enchimento aqui, pra já ficar pronto. E à medida que a gente for fechando aqui, a gente já vai colocando o enchimento. Nós vamos fazer uma carreira de diminuição. São 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta e no final da carreira, ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições, ficamos com 18 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer aqui 18 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fechamos aqui com 18 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira de diminuição novamente. Agora é um ponto baixo
e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, é só fazer um ponto baixo e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Agora, nós ficamos aqui com uma abertura bem pequenininha, só com 12 pontos baixos. E nós vamos fazer mais uma carreirinha aqui para fazer o pescocinho do nosso Reginaldo. Nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, é só fazer 12 pontos baixos por toda a volta. Carreira finalizada, fechamos aqui com 12 pontos baixos. O corpinho do nosso Reginaldo tá assim. Nós vamos pará-lo nesse vídeo e vamos continuar no próximo. Então, beijinhos e até lá!